Deus, na boca do profeta, pergunta: é possível uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de uma forma que ela não venha nem se compadecer do fruto do seu ventre? E aí os outros versículos dizem: é possível. O que a gente pode pensar nesse contexto, né, do que é ser mãe, que é esse papel materno, né, na nossa sociedade, na nossa vida, aquilo que a gente pode pensar diante de Deus, acerca do que é não apenas ser mãe, mas ser servo do Senhor. Para mim, né, o Dia das Mães é praticamente o segundo dia das mulheres, porque se tem uma atividade que está intrinsecamente ligada à maternidade, é o feminino, né? Você quer coisa mais arcaica, no sentido de estar ali nas bases, nos conteúdos, nos elementos mais primeiros da natureza do que a gravidez e propriamente dito o parto, né? O parto é aquele momento ali que a mulher vai se encontrar com a vida e a morte, com a glória e o horror, com a mais profunda dor e o mais indescritível prazer. Está tudo ali. Os limites da existência, os limites da vida, os limites de todas as coisas. E é claro, eu estou falando aqui como um mero observador, que nunca tive e jamais terei, e quem quer que queira ter, jamais conseguirá ter isso, que é um dado das mulheres, que é esse desafio da maternidade, do parto e do feminino. E aí Deus chega e vai dizer isso: olha, por incrível que pareça, né, o bom senso diz que as mulheres deveriam se entregar a esse ato que é imprevisível, que lhes é imposto e ao mesmo tempo é uma bênção. Elas deveriam se entregar a isso, mas há mulheres que esquecem seus filhos. É claro, né, você tem aqui três contextos. O primeiro, a pergunta é muito precisa, né? Mesmo que seja inconsciente, os profetas são muito precisos, porque a pergunta do profeta, de Deus na boca do profeta, é assim: acaso pode esquecer-se da mãe, a mãe do filho que ainda mama? Porque aí já está dizendo o seguinte: uma mãe que desenvolve uma relacionalidade com o seu pequeno bebê, essa mãe não consegue esquecer do filho que ainda mama. Porque está falando de mamar, de amamentação barra afetividade, de amamentação barra convivência, de amamentação barra importância daquilo que saiu do seu ventre e com quem você se envolveu. Então, de um filho que ainda mama, nenhuma mãe se esquece, né? Porque essa mãe que vem se relacionando com esse filho não consegue esquecer dele. Ele pode ser para o mundo um Jack Estripador, mas é a mãe que desenvolveu com ele um relacionamento, uma troca amorosa. Ele está dizendo: essa mãe não consegue esquecer esse filho. Ele não está falando aqui de uma mãe que pariu e que esqueceu o filho. Ele está falando de uma mãe que desenvolveu um relacionamento com esse filho. E aí essa mãe não consegue esquecer do filho, né? Na outra situação de Jeremias, a gente tem aquele momento em que, quando Israel foi entregue ao cativeiro, que foi um pedido, né? Aquilo que aconteceu com Israel acontece conosco nas nossas individualidades, que é assim: Deus aparece para nós. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Israel, é assim com as nossas vocações espirituais. Deus aparece para nós e fala assim: eu te dei vida, eu te dei dons, eu te dei casamento, eu te dei filhos, eu te dei inteligência, eu te dei o reino. E aí Jesus chega e fala assim: pois é, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu que no loteamento existe uma preciosidade, uma joia, um tesouro, um ouro. E aí o que ele faz? Ele vende tudo que tem e compra o campo todo por causa do ouro. De maneira que no reino de Deus a gente deveria ser possuído por essa santa obsessão de falar assim: cara, eu recebi de Deus, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me confiou, por que eu vou querer outra coisa? Né? Mas Israel não conseguiu entender essa mensagem como nós não conseguimos entender. Então Israel ficou os 40 anos no deserto, os 400 e poucos anos, sei lá, 490 anos, como um povo tribal, um povo que se tornou um reino, e aí um rei pior do que o outro,
os sacerdotes piores do que os outros. Então Israel ficou aquele tempo todo desejando uma outra coisa. Para que eu quero Deus governando a gente? Eu quero ser igual aos outros povos. Os outros povos, eles são capitalistas, eles acumulam, eles têm suas guerras. A gente quer um rei para a gente sustentar, a gente quer uma família real para a gente adorar, né? A gente quer que o cara governe sobre nós até a volta de Jesus. Quer dizer, o povo que Deus separou para viver para Ele, detesta viver para Ele. E aí esse povo se flagra agora aqui nas Lamentações, vivendo para si. Como é que é viver para si? Viver para si é viver como os seres humanos vivem. Como é que os seres humanos vivem? Esses nossos filhos que estão aqui hoje fazendo seus ruídos, eles são seres humanos. E o que é o normal da vida? O normal da vida é que uma hora eles vão conhecer a vida como ela é. Eles vão ter gosto e você fala assim, mentira, onde eu errei? O que eu fiz para ele gostar disso? Mas aonde que veio isso? E por que essas pessoas são tão avançadas em determinado conhecimento e tão infantis em relação à própria vida? Então, chega uma hora que as nossas crianças fazem isso, o povo de Deus vive fazendo isso, e aí Deus está assim, olha o que é a vida debaixo do sol sem a minha presença. O que foi a vida debaixo do sol sem a presença deles? É que as mãos das mulheres, outrora carinhosas, outrora solícitas, outrora atenciosas, davam a vida para os seus filhos. O que essas mãos estavam fazendo? Elas estavam cozinhando os próprios filhos, dada a fome, a loucura, o desespero do que era viver, seja sob o Império Babilônico, seja sob o Império Medo-Persa, seja sob o Império Grego. Essa é a vida como ela é. É o barulho do sistema que não para. É loucura, é tecnologia, é intervenção. E aí, as mães que têm uma vocação, digamos assim, uma tendência a cuidar das suas crias, levadas pelo desespero, levadas pela escassez, levadas pela falta de afetividade, de compromisso, que não cuida delas mesmas como pessoas, elas olham para o filho dela e falam, gente, a fome mata, né? A fome, ela é cruel. E aí, entre eu ser cruel comigo mesma e morrer de fome, eu prefiro que meu filho não exista. E aí as mães matando seus filhos e os cozinhando para aguentarem um pouquinho a fome, o desespero, a loucura. Mostrando que a maternidade, ela é fruto de várias coisas. Primeiro, que é o que o texto diz, a maternidade é fruto do... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!